Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós nos encontramos novamente aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje, né? E que nós possamos, né, pedir a luz do Espírito Santo que venha iluminar cada um de nós, né? E que esta meditação de hoje possa, né, tocar no nosso coração, que nós possamos, né, colocar em prática o que Deus vai falar para nós através do Espírito Santo. Então, que nós possamos estarmos atentos. E eu vou estar meditando com você o Evangelho de hoje, segundo Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 13. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Diziam-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungia com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós percebemos aqui no início do Evangelho de hoje, né, que Jesus chamou os 12 para dar continuidade, para anunciar o Evangelho. Assim como Jesus chamou os 12, hoje também Ele está chamando a cada um de nós para que nós possamos continuar a evangelizando. Então Ele chama a cada um de nós pelo nosso nome. E meus irmãos e minhas irmãs, evangelizar não é uma tarefa fácil, mas é possível pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós estamos dispostos a seguir Jesus Cristo verdadeiramente, a partir desse momento nós somos sim evangelizadores. Então, aonde nós estivermos, nós somos convidados a evangelizar, a falar de Jesus. E hoje Jesus está falando para cada um de nós: coragem, Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está dando coragem para todos nós. E meus irmãos e minhas irmãs, aí no primeiro versículo aqui, no versículo 7, né, onde fala, né, que Jesus enviou 2 a 2, né? Então, Jesus enviou, né, de 2 a 2. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma pequena explicação aqui para nós, né? O discípulo é porta-voz de Jesus, não é dono da boa nova. Então, nós não somos donos da boa nova. Ele os envia 2 a 2. Isto favorece a ajuda mútua, pois a missão não é individual.
mas sim comunitária. Então nós somos convidados a sermos irmãos uns dos outros, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos dono da Boa Nova. Quem é dono da Boa Nova é Jesus Cristo. Mas hoje nós deparamos, né, com muitos cristãos que quer ser o dono da Boa Nova, quer ser o dono do Evangelho, quer ser o dono da igreja, né? Felizmente, né? A gente depara muito com isso, né? Isso fere o coração de Cristo. Mas hoje, Jesus está chamando a cada um de nós, né? Então, a missão não é individual, mas sim comunitária. Então, nós precisamos um dos outros para dar continuidade à missão. Assim como Jesus, né? Ele chamou os 12. Isto, meu irmão, minha irmã, é uma grande mensagem para nós, que nós não podemos, né, sermos individuais. Mas nós precisamos da igreja, precisamos uns dos outros para dar continuidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 8 também, né, mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura. Então, o que quer dizer para nós, né? Quem quer servir a Deus verdadeiramente não pode estar apegado aos bens materiais. Muitos nos dias de hoje usam do evangelho para seus bens próprios, riquezas, fama, né? E esse versículo para nós aqui, meu irmão, o que Jesus estava falando para os discípulos? Que eles iriam sim viver da providência. Que eles não eram para preocupar com os bens materiais. Tudo bem, né? Nós precisamos trabalhar, precisamos adquirir os nossos bens, mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aí nas mídias sociais, nos noticiários, né? Quantos estão usando do evangelho para a riqueza, para os seus bens próprios? Quantos estão usando da palavra de Deus, né, para os seus bens próprios, né? A gente vê isso praticamente todos os dias nos noticiários. Mas Jesus, lá no início, ele chamou os 12 e ele disse, né, que ele disse, através desse versículo, né, que eles, sim, iriam ter que viver da providência, né? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui também tem algumas explicações que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, né? Aos 12, aqui no versículo 9, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. O que quer dizer para nós essas sandálias aqui? Significa humildade. Precisamos anunciar o evangelho na simplicidade de Jesus, né? Então quer dizer, essas sandálias para nós aqui hoje significa a humildade, né? E quantos não têm humildade aí na obra de Deus, né? Quantos estão querendo passar à frente de Deus, passar à frente da doutrina de Deus, passar na frente do evangelho de Deus, né? Às vezes não dá espaço por irmão, às vezes não dá espaço por irmão dentro da comunidade, né? E hoje essas sandálias para nós significa, né, humildade. E também a palavra vai dizendo para nós aí, né, mas que calçassem as sandálias, não usassem 2 túnicas. Então o que significa também essas duas túnicas para nós aqui hoje? Significa que quem possui 2 túnicas deve partilhar com quem não tem. Então quer dizer, nós somos convidados a partilhar, né? O que quer dizer? A dividir as coisas com o nosso próximo, né? E nós hoje estamos vivendo, né, às vezes tudo diferente do que está escrito na Bíblia. Porque hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos dias atuais, né, tudo é diferente do que Jesus ensina, do que está escrito na Bíblia, porque quem tem mais não importa com o próximo, até mesmo no mundo religioso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo num tempo muito difícil.
Nós estamos vivendo num tempo que a divisão no mundo religioso, eu falo que no mundo religioso, é em geral, não é só dentro da Igreja Católica, é em geral no mundo religioso, né? Nós estamos vivendo aí um evangelho diferente. Um evangelho diferente do que está escrito na Bíblia. Um evangelho diferente do que Jesus deixou para nós. Está faltando o evangelho da partilha. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, como eu falei aqui no início, né, muitos estão usando do evangelho para os seus bens próprios. Muitos estão usando do evangelho para a riqueza. E isto fere o coração de Deus. Mas hoje Jesus está chamando a cada um de nós a partilhar, a dar bons conselhos, a anunciar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus na sua essência, assim como os 12 anunciou o evangelho na sua essência, muitos foram martirizados. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós damos abertura para o Espírito Santo, quando nós damos, né, crédito à palavra de Deus, quando nós começamos a evangelizar, nós começamos também a incomodar o outro lado, o inimigo de Deus, né? E como eu falava aqui no programa anterior, o inimigo de Deus, ele vai fazer de todas as formas para nos tentar tirar da presença de Deus. E nós que estamos aí tentando evangelizar, muitas das vezes nós somos, né, alvos de críticas, somos alvos de piadas, mas isso é motivo para glorificar o nome de Deus, porque quando nós estamos incomodando, é sinal que a graça de Deus está acontecendo. E hoje, Jesus está chamando a cada um de nós para nós seguirmos em frente e darmos continuidade à tua obra de evangelização. E também a palavra diz para nós, no versículo 10, diziam-lhes ainda, quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Então quer dizer, Jesus está falando para nós que nós vamos encontrar muitas barreiras. Nem todos vão acreditar na palavra de Deus. Mas o sentido também para nós aqui desse versículo é para que nós continuemos a evangelizar, mesmo assim, sabendo que muitos não vão, né, dar abertura à palavra de Deus, vamos continuar lançando a palavra de Deus, não vamos importar com as críticas, não vamos importar com isso não, né, mas vamos continuar evangelizando, vamos continuar lançando a palavra de Deus. E a palavra também vai dizendo para nós, no versículo 12, e saindo, eles começaram a anunciar. Então, depois que Jesus deu a instrução para eles, né, e certamente muitos ali ficaram, né, perturbados, né? Muitos dos discípulos ficaram perturbados, certamente. Mas eles saíram dali e começaram a anunciar a fim de que o povo se arrependesse. Então nós somos convidados a anunciar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, pregar também que Deus é cheio de justiça, Deus é cheio de misericórdia, mas Ele também é cheio de justiça. Então quer dizer, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós temos que ser coerentes, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, esconder a palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra, sim, nós temos que proclamar, nós temos que anunciar a palavra, pregar o arrependimento, mas temos que falar também que Deus é cheio de justiça e Deus fará justiça. Deus fará justiça, sim, no fim de todos os tempos. Ele fará justiça, sim, meu irmão, minha irmã. Então, eu fico pensando, essas pessoas que usam do evangelho para os seus bens próprios, para riquezas, né? Riquezas injustas, eu fico pensando, ai, dessas pessoas que usam da palavra de Deus para os seus bens próprios, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Então, hoje aqui, essa palavra arrependimento, nós também somos convidados a arrepender, a mudar de vida. A mudar de vida, nós temos que mudar de vida. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, mas temos que mudar de vida em todos os momentos. Seguir os passos de Deus, anunciar a palavra,
Anunciar a palavra com autoridade, com convicção. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos alvo de todo tipo de injúrias, né? Somos alvos aí de, vocês estão sendo fanáticos, vocês estão proclamando aí um evangelho duro, autêntico. Sim, nós temos que proclamar o evangelho autêntico, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, terminando também essa meditação de hoje, no versículo 13, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Então, quando nós estamos também em estado de graça, nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Nós expulsamos os demônios em nome de Jesus, e os apóstolos 12, eles estavam sim em estado de graça naquele momento, e Deus usou deles para que eles expulsassem muitos demônios. Muitas pessoas foram curadas. Numerosas pessoas, numerosos enfermos foram curados. Não quer dizer, quando nós estamos em estado de graça, nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. E que, terminando essa meditação de hoje, eu venho pedir a Deus que nesse momento, que Ele possa tocar sobre a vida de cada um de nós. Que Ele possa derramar a tua graça, o teu poder sobre nós, mas em especial sobre a sua vida nesse momento. Que Deus possa te tocar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te curar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, que Deus possa restaurar a sua família e também que Ele possa me restaurar também, dando força, dando coragem. E assim, Jesus, se for da tua vontade, eu peço a você que você possa tocar nas nossas enfermidades, trazendo a cura, trazendo o milagre, trazendo sinais em nossas vidas. Eu te glorifico em teu nome. Obrigado, Jesus, por esse programa de hoje. Obrigado por essa palavra, onde também você nos convida a dar continuidade, evangelizando. E muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e que seja feito conforme a tua vontade em nossas vidas. E terminando essa meditação de hoje, eu quero agradecer ao Marquinhos, que me auxiliou aqui na mesa de som. E mais uma vez eu peço a todos vocês que possam, rezar por mim, orar por mim em suas orações, para que eu possa continuar nessa missão aqui que Deus me concedeu. Assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.